Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus prezados ouvintes, nós estamos cumprimentando a todos com a paz de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, citando aqui a Bíblia Sagrada no livro de São João, capítulo 8, verso 32, verso 36, e também na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Textos sagrados que falam diretamente sobre a verdadeira liberdade. Por que é que eu estou dizendo verdadeira liberdade? É porque as pessoas hoje em dia, neste tempo que nós estamos vivendo, falam muito sobre esse assunto, sobre ser livre, fala muito sobre direitos iguais, muitos clamam, fazem grandes protestos, movem ações judiciais em busca de liberdade, querendo ficar livre das injustiças, ficar livre da falta de igualdade. Muitos se movimentam de ponta a ponta no nosso país, desejando ficar livre de preconceito racial, social, e isso em todos os âmbitos que você puder pensar, o mais profundo que você puder pensar acerca deste assunto. A esposa quer ter a sua liberdade financeira. Hoje vivemos num tempo onde muitas mulheres acham vergonhoso dizer: dependo do meu marido, é ele que é o provedor, o chefe da família. Porque antigamente era muito comum essas expressões, chefe de família. Não era tão comum você ter uma provedora, uma mulher que puxa as coisas o tempo inteiro, recai todo o orçamento, todas as responsabilidades daquela casa sobre aquela mulher. Acostumava recair sobre os ombros masculinos. Como diz a Bíblia aos Efésios, capítulo 5, talvez alguém pensaria, essa é uma visão muito conservadora, antiga, não serve para esse tempo moderno. Mas a Bíblia diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, para a santificá-la. Olha bem para você ver, Cristo se entregou. E a Bíblia mostra que o homem é o tipo de Cristo, a mulher o tipo da igreja. Cristo foi o completo provedor daquela igreja e proveu com amor, com o sentimento mais puro que teve. A Bíblia nos mostra que ele até mesmo deu a sua vida para que ela pudesse ser uma noiva, uma igreja, uma esposa perfeita. E a igreja se sente bem assim, dependente de Cristo. O tempo inteiro dependente do seu marido Deus, do seu marido Cristo. O cristão verdadeiro, ele se sente assim, dependente e com orgulho, no mais alto bom sentido da palavra. Ele tem prazer em saber que sua vida, seus passos, seus pensamentos, seus desejos, tudo está na mão de Deus, tudo depende dele. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Isso é um retrato de completa dependência do homem para com Deus. Mas esta é a era
a era em que se fala muito sobre liberdade. As pessoas querem ter o direito de falar o que quiserem, escolher o que quiser, viver como quiser, e isto sem arcar com as consequências, o que é o pior. Nós temos que saber disso, que livre-arbítrio Deus nos deu. Direito de escolha todos nós temos, mas desde que estejamos bem conscientes de que será necessário arcar, assumir a responsabilidade, abraçar com as consequências que a escolha traz consigo. Boas escolhas, bons resultados. Más escolhas, péssimos resultados, consequências desastrosas. Basta algumas más escolhas e você perderá sua alma, sua salvação. Basta algumas más escolhas na sua vida e você destruirá sua família, o seu casamento, suas finanças, destruirá o seu ciclo de amizade. Basta algumas más escolhas, mas o homem quer viver um dia de liberdade, não sabendo ele que esse clamor que o ser humano tem por liberdade é só uma alma que está lá por detrás, que sabe que Jesus é a verdadeira liberdade, que o Evangelho é a verdadeira liberdade que a alma do homem clama, deseja, mas que não tendo espaço, não dando lugar para essa alma extravasar, decidir, governar, esse homem exterior, esse homem de fora, então esse homem de fora, ele procura liberdade, mas liberdade profana, procura liberdade, saciar a fome que o ser humano tem de liberdade, com a falsa sensação de que se eu não depender de ninguém financeiramente, eu sou um homem livre. Não quero depender dos meus pais, não quero depender do meu esposo, não quero depender. E aí o ser humano vai em busca de uma liberdade, mas que na verdade apenas acumulará mais traumas, mais dores, acumulará mais angústia, porque não é esse o caminho para alcançar a liberdade. Você acha que o caminho para a liberdade é simplesmente ir para as ruas e protestar, quebrar vidraças, queimar lojas, tirar as roupas, fazer gestos obscenos? Você acha que o caminho para encontrar a liberdade é fugir do lar dos pais, dos braços de um homem ou de uma moça? Você acha que a verdadeira liberdade é o teu pai e a tua mãe deixar você beber e usar drogas e fazer tudo o que você quiser dentro da casa deles? É isso que é o seu conceito de liberdade? Você poder beber até cair, ingerir drogas até dar um princípio de overdose? É isto que é liberdade para você? Liberdade para você é ter muitas mulheres, é ir e prostituir, é ter todas quantas você quiser? Este é o conceito pobre que o homem tem de liberdade. Ele pensa que liberdade é poder ter muitas mulheres. Liberdade é opção sexual, é praticar o sexo que quiser, é poder ser homem, é poder ser mulher, é poder inverter os valores, é poder mudar o curso natural das coisas, o costume natural, a lei que Deus estabeleceu, criou e deixou estabelecida em toda a criação. Mas o homem pensa que liberdade é viver uma vida promíscua, profana, quando na verdade o resultado destas coisas é morte, tragédia. Como disse o rei Salomão em Eclesiastes 8, versículo 9, quando o homem domina o homem, é para o seu próprio prejuízo. O homem não sabe o que realmente significa ser livre, ter a verdadeira liberdade, como quando Adão e Eva foram criados. A Bíblia, o livro semente, Gênesis, o início de tudo, as raízes, capítulo 1 e 2 de Gênesis, aquilo sim era uma vida repleta de liberdade. Liberdade é paz, liberdade é descanso, liberdade era aquilo que eles tinham. Poderiam deitar e dormir em paz,
despreocupado, porque o salteador, o ladrão, não iria invadir. Despreocupados. Ali eles estavam livres de doença, porque antes do pecado eles não adoeciam. Livres da pobreza, porque todo o reino pertencia a eles. A verdadeira liberdade é aquela que aniquila o pecado. Enquanto o pecado não for aniquilado, não haverá liberdade. Podemos ter mudanças de governo, mas não haverá segurança plena. Podemos ter um grande crescimento na economia, mas não haverá a ausência da fome, da miséria, da pobreza. Podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar nossas vidas, a vida do nosso semelhante, do nosso próximo, aqui nessa terra. Mas a verdadeira liberdade, meus amados ouvintes, não poderá ser vivida neste reino humano. O pobre não tem liberdade, o rico não tem liberdade, o negro não tem liberdade, o branco não tem liberdade, indistintamente, porque a verdadeira liberdade só se pode encontrar em Deus, aquela que Adão e Eva teve até o dia em que eles resolveram fazer uma escolha errada. Uma escolha errada pôs fim à liberdade. É como muitos escolhem ir para o mundo do tráfico, para o mundo do furto, para o mundo da vida profana, corrupta, dissoluta, o mundo do estelionatário. Escolhe viver uma vida totalmente imergida nas trevas, na corrupção. Quando você toma uma escolha errada, a escolha da inimizade, do ódio, do pecado, acabou a sua liberdade. Você pode viver a libertinagem, porque as pessoas confundem liberdade com libertinagem. O que a nossa civilização tem hoje não é liberdade, é libertinagem. Liberdade, de um ponto de vista legal, uma pessoa livre, ela ainda assim nessa terra tem limites. As pessoas não querem limites, acham injusto viver limites, regras, acham desnecessário. Mas nós sabemos que a verdadeira liberdade, meus amados ouvintes, nós não conseguiremos alcançá-la de nenhuma outra maneira, somente obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus, conheceremos o caminho da liberdade, plena, perfeita liberdade que Deus deu para os seus filhos lá no Jardim do Éden. Mas mesmo assim, a Bíblia ainda pôs limites para eles, deu a eles toda a liberdade. Adão punha nome, mudava nome, tirava a árvore e punha a árvore. Ele era o semideus, um Deus menor sobre toda a criação. A ele foi outorgado poder máximo aqui nessa terra, sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele foi criado para governar e a mulher para ser a sua adjuntora, ambos trabalhando lado a lado. Mas, mesmo assim, com tanta liberdade, Deus ainda pôs limites. Deus disse: lá no meio do jardim tem uma árvore, linguagem figurativa. Mas o dia que vocês tocar nela e comer daquele fruto, vocês morrerão, arrumarão para a cabeça, criarão, construirão problemas. Vocês sofrerão consequências, duras consequências. Deus disse isso para Adão. Deus disse isso para aquele casal. O Deus que deu a eles total liberdade na terra pôs algumas restrições, mas os homens não querem restrições. Em um condomínio não quer respeitar a lei do silêncio. Em um apartamento, em uma vizinhança, não querem respeitar a lei do silêncio, do descanso, a privacidade. Os homens querem liberdade, mas não querem limites. Querem viver uma vida desregradamente como aquele pródigo de Lucas 15, versículo 11 em diante. Saiu para viver desregradamente, porque na casa do pai tinha até liberdade, mas tinha limites. Não era liberdade ilimitada. Liberdade limitada só o soberano Deus tem, porque ele é criador de tudo. E se ele é o dono e o criador de tudo, ele faz aquilo que ele quiser e bem entender. Se ele quiser destruir, se ele quiser edificar, ele sabe o que é melhor.
Portanto, medite acerca destas coisas. Pense sobre a verdadeira liberdade. Tem você vivido a verdadeira liberdade? Liberdade em Deus, liberdade na palavra. Ser livre é você poder ir, poder vir, poder fazer, poder ter o direito de não fazer. Isso é que é ser livre. Você pode beber, mas decide não beber. Pode fumar, mas sabe que as consequências não são boas e decide não fumar. O homem livre é este. Agora, aquele que tem vontade de parar e não consegue, ele é escravo, não é livre. Tem vontade de parar de mentir, não consegue, é escravo. Vontade de parar de beber, não consegue, já virou escravo. Tem vontade de parar com a prostituição, com a vida mundana, mas não consegue, virou escravo. Deseja parar com as drogas, mas as drogas o acorrentou, prendeu, virou escravo. E quando entramos em escravidão, só Deus pode abrir a cela, só Deus pode desatar as correntes, os grilhões do pecado que são fortes. Não pode ser arrombado por nada. Não há nenhuma força humana, recurso humano que possa dar a liberdade que o homem precisa. Liberdade do pecado, dessa natureza ruim, que muitas vezes vem pela hereditariedade. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre, meu amado ouvinte, significa deixar Deus guiar a sua vida. Aí você será livre do orgulho, da vaidade, da inveja, da discórdia, do ódio, dos vícios. Será livre do negativismo que é a natureza humana, que muitas vezes sofre seus traumas, suas quedas, desde quando veio ao mundo, desde sua infância. A verdadeira liberdade. Liberdade, ela põe limites, estabelece regras. Deus estabeleceu para Adão e Eva, ali no jardim do Éden, limites, regras para eles poderem seguir. É como um piloto de avião. Ele sai, levanta voo, mas você acha que ele pode fazer a viagem toda por conta dele? Não, de jeito nenhum. Ele não pode seguir a rota que ele quer e bem entende. Ele não pode se estribar no seu próprio entendimento. Para chegar ao destino com segurança, ele terá que viajar pela rota que a torre de controle o indicou, aprovou. Ele terá que usar os instrumentos ali, de voo para poder estar conectado com a torre. Não pode estar desconectado. Ele tem a liberdade, ele é o piloto, ele foi capacitado, mas tem que estar ligado com a torre de controle. Deus quer fazer isso com você, te ligar com aquela torre de controle, com o trono da graça, com o Espírito Santo. Aquele piloto não pode alçar voo, ignorar as instruções e seguir sua própria rota. Eu sou um homem livre, eu sou um piloto, eu sou formado, eu já tenho tantas horas de voo, eu já tenho uma larga experiência. Eu não vou aceitar comando, ordens vindo da torre de controle. Se ele insistir em andar segundo o seu próprio entendimento, porque quer ser um homem livre, fazer o que quer e bem entende, com certeza essa viagem vai terminar de maneira muito trágica. Porque a verdadeira liberdade que Jesus prometeu para nós, ela nos faz estar conectados com a torre de controle, com a Bíblia, nosso manual, nossa bússola, nosso guia. Jesus disse aos seus discípulos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava dizendo aquilo para os seus discípulos porque havia muitas ideias, muitos conceitos de verdade, muitos conceitos de liberdade, mas não há liberdade sem a presença de Cristo, sem o Espírito Santo em nossas vidas. Não existe. Quando Jesus disse: aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres, como aquele maníaco de Gadara, homem que cortava o próprio corpo, homem que quebrava sua casa, espancava seus filhos, sua mulher,
homem que de lua aquele espírito pegava, e ele vivia uma vida oprimida, marginalizado, humilhado. Mas quando Jesus chegou em Gadara, Marcos capítulo 5, meus amados ouvintes, a Bíblia diz que Jesus o libertou. Agora sim, voltou para casa um novo homem, voltou para casa um novo marido, um novo pai. Agora sim, uma nova criatura. Por quê? Porque o Filho o libertou. A Bíblia nos mostra que somente Jesus pode trazer a verdadeira libertação. A religião não pode, as simpatias não podem, as instituições filantrópicas, por mais bem intencionadas que elas sejam, não podem, não conseguem também libertar o ser humano. Você pode reformar, mas restaurá-lo ao seu estado original, purificá-lo da sua iniquidade, dar a ele uma libertação total. Isso só Deus pode, como quando Israel saiu da terra do Egito. Faraó então veio, um bom exemplo do homem saindo do mundo do pecado. Faraó disse: pode ir, Moisés, com essa gente, mas deixa um pouquinho de gado para nós, alguns jovens aqui para trabalhar para nós, para não ficarmos sem os nossos escravos. Moisés disse: nem uma unha, vamos sair com todo o nosso povo, com tudo aquilo que é nosso, nem uma unha, Faraó, deixaremos para vocês. Moisés não aceitou que ficasse nem uma unha do povo hebreu dentro do Egito. Isso é que é libertação. Libertação total. Libertação do pecado. Não fica nada do mundo, nada dos vícios. Não fica nada do velho homem. Libertação total. E aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Para quê? Livre para beber? Para fumar? Aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Para quê? Para viver uma vida totalmente perdida, totalmente corrupta? Não, aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre, mas livre para adorar a Deus. Paulo disse: aonde o Espírito do Senhor habita, ali a liberdade. Deus quer te libertar. Sabe para quê? Não para você ter quantas mulheres você quiser, não para você ter quantos namorados você quiser, não para você beber quantos drinks, fumar quantos cigarros você quiser, não para você vestir a roupa que você quiser. Ele quer te libertar para te dar a liberdade de adorar a Deus, que hoje o pecado não te deixa adorar, para te dar a liberdade de conversar com Deus como um pai, um amigo, um consolador, um ajudador, um reparador de brechas, um restaurador, um curador, que hoje você não pode, para conversar com Ele como um perdoador de pecado, um carregador de fardo, que hoje você não pode, não tem acesso à presença dEle, para curar esse vazio, curar essa depressão, dar saúde a esta alma, este espírito. Ele quer te libertar, mas para te dar liberdade, para adorar a Deus, orar a Deus, cantar a Deus, obedecer a sua palavra, glorificar, exaltar o seu santo nome. Liberdade para buscar entrar cada dia mais em sua presença, até que você e Ele sejam uma só pessoa. Até que Ele esteja andando em você nessa terra, usando os teus lábios para Ele falar, tuas mãos para Ele curar, teus pés para Ele andar, teu corpo para Ele andar, morar, tua mente para Ele pensar, para Ele contactar com esse mundo natural, mas através de você. Ele quer te libertar, mas para você ser um prisioneiro dEle e não do pecado. Ser prisioneiro dEle, como disse Paulo: eu, prisioneiro de Cristo, faço a vontade dEle, vivo por Ele, ando para Ele, me entrego a Ele, eu sou dEle. Ele quer te libertar, mas para que Ele possa ter preeminência sobre a tua vida. Liberdade é aquilo que Deus quer te dar, mas liberdade para entrar na sua presença, para comparecer diante do seu trono de graça. Liberdade
para que você não seja um dia destes arrastado para a perdição. Meu amigo, deixe a verdade libertar você. Deixe o sangue de Jesus Cristo libertar você. Deixe o Evangelho te libertar, o Espírito Santo te libertar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Este cigarro que fuma há tanto tempo, Deus pode te livrar. Essa bebida que bebes há tanto tempo, Deus pode te livrar. Esta mágoa, este ódio, essa amargura que há tanto tempo caminha dentro de você, Deus pode te livrar. Tu queres? Aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Abra tua alma, ouça a sua palavra, porque a palavra de Deus é o único remédio. A palavra de Deus é a única coisa que pode realmente libertar o ser humano de suas mazelas, de seus pecados, que pode curá-lo, que pode transformá-lo em uma nova criatura, como disse o apóstolo São Paulo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aceite a Cristo e tudo se fará novo. Delete a sua velha vida, seus velhos pensamentos, seus velhos hábitos, e deixe Deus reescrever uma nova história da sua vida, uma nova história deste pai, desta mãe, deste filho, deste cidadão, desse cristão que me ouve, mas que precisa conhecer o poder libertador para ser uma nova criatura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se Deus tocou o seu coração através dessa palavra, visite a nossa igreja. Em Passos, o nosso endereço está situado na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem quartas e sextas-feiras, 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 9 e às 19 horas. Você, na cidade de Arcos, também pode estar visitando o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, na rua Lucas Luiz de Farias, número 766. Os nossos dias de cultos são às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 18 horas e 30 minutos. Ou, se preferir, entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração, solicite-nos uma visita em seu lar, pelo seguinte telefone: 99128 4456, 99128 4456, ou nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 99365 6921, 99365 6921. Esperamos o seu contato. Que Deus te abençoe. Amém.